Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero trazer uma palavra nessa noite muito interessante. Abra sua Bíblia comigo, Efésios 5, 18 até o 21, por favor. Efésios 5, versículos 18 até o 21. É o texto que nós vamos ler nessa noite. Você que está em casa puder abrir e nos acompanhar. Será uma noite bem interessante. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite aqui que o Senhor preparou para cada um que está aqui, aqueles que me assistem em casa, de perto ou de longe. Que o teu Espírito Santo, mais uma vez, que é Ele que eu vou ministrar nessa noite, possa tocar-nos, possa abrir os nossos olhos e os nossos corações, para que entendamos a importância da terceira pessoa da Trindade dentro de nós, totalmente dentro de nós, cheios dentro de cada um de nós. Abençoa a tua igreja, porque o Espírito Santo é para a igreja, é para aqueles que já nasceram de novo. Abençoe cada um que me assiste, cada um aqui. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, se existe uma doutrina importantíssima a ser falada hoje, é a doutrina do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que pecamos. É Ele quem opera em nós o novo nascimento. É Ele quem ilumina o nosso coração para que entendamos as Escrituras. É Ele quem nos consola e intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É Ele quem testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. É possível, é provável. Aliás, existe uma possibilidade muito grande disso acontecer. A expressa vontade de Deus, é o que nós vamos ver nessa noite, é que você e eu tenhamos uma vida abundante, produzida pela plenitude do Espírito Santo. Paulo vai falar para nós desse glorioso tema aqui, da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Há 2 pontos apenas que eu quero ver com vocês. A primeira, ou o primeiro, é a importância da plenitude do Espírito Santo. Importância. Ao decorrer esse texto, cada um que me assiste, que está aqui, verá a importância de sermos cheios. A importância de vivermos uma vida plena do Espírito Santo. Hoje, amanhã, ontem, não, até o nosso coração parar de bater. Se não, vejamos. Vamos ver em primeiro lugar a importância da plenitude do Espírito Santo. Paulo vai começar fazendo comparações aqui, são 5, entre a embriaguez e a plenitude. Eu não vou entrar no mérito se temos que tomar vinho ou não. O texto não fala sobre isso. Aliás, eu estava num restaurante certa feita, a Luciana vai lembrar, ela está me ouvindo, nós estávamos almoçando num restaurante em Campinas, e nós sentamos atrás de um casal que falava com muita avidez sobre esse texto. E aí, a mesa estava recheada de bebidas, e para minha tristeza eram cristãos, e a conversa deles era essa: olha, a Bíblia não proíbe beber, ela proíbe não se embriagar. Eu disse, meu Deus, eles não entenderam nada do texto.
Eles não entenderam absolutamente nada de Efésios 5:18. Então, eu quero fazer um contraste aqui com vocês, na verdade, do que Paulo está falando, da embriaguez e da plenitude. Há 5 ou 6, 5 coisas aqui. A primeira, nós vamos ver no versículo 18, obrigado Camila, nós vamos ver no versículo 18, que a plenitude assemelha-se superficialmente com a embriaguez. A ordem divina é, no versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que assemelha-se superficialmente com a embriaguez? Porque uma pessoa embriagada, ela está sob o poder do álcool. Ela fala e age sobre a influência da embriaguez. Um indivíduo cheio de álcool, ele perde a inibição e se torna ousado. Assim, um indivíduo cheio do Espírito Santo, ele fala e ele age sobre a influência do Espírito Santo. Então Paulo faz aqui uma semelhança entre os que estão bêbados e os que estão cheios. Uns perdem o controle, o cheio ganha o controle. Ele tem o controle nas mãos. Na embriaguez, o homem perde o controle de si. Mas cheio do Espírito Santo, ele ganha o controle de si. Sabem por quê? Porque Gálatas 5:23 diz que o domínio próprio é fruto do Espírito. Quem está vazio perde o controle. Quem está cheio tem o controle. Tem o controle. A palavra grega para domínio próprio de Gálatas 5:23 é agateia. Significa exatamente o autocontrole. É ter o domínio sobre os seus próprios desejos e apetites. Ou seja, quem está embriagado ou vazio, ele perde o controle. Mas quem está cheio do Espírito Santo, na verdade, ele tem o controle. Porque o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, quanto mais cheio de álcool, mais vazio de prudência. A plenitude do Espírito, pelo contrário, ela traz sabedoria, graça, discernimento e santidade em todos os nossos atos. Todos. Todos. Então, esse enchimento do Espírito, ele estimula a mente, o coração e a vontade, que chamamos de volição. Então, a plenitude assemelha-se com a embriaguez, superficialmente. Segundo, a plenitude do Espírito é um mandamento e não escolha. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Enchei-vos é uma ordem, não é uma petição, é uma ordem. O versículo 18 nos fala de 2 imperativos. O primeiro é negativo, é não se embriagar. O resultado da embriaguez, diz o versículo 18, brota a dissolução. A palavra dissolução no grego é azoteia. E o que significa isso? É exatamente o modo de vida dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Em 2 Pedro 2:7. É um procedimento libertino. O vazio vive uma vida libertina, como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Diz Pedro. É dissolução, é azotia ou azoterria. É viver uma vida que não agrada a Deus. Isso é dissolução.
As pessoas que estão bêbadas entregam-se às ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Isso é dissolução. Esse é o lado negativo. Porém, o positivo é encher-se do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já ouviram, e os que estão em casa, uma das orações do grande reavivamento do país de Gales foi esta: enche-me do Espírito, pois mais cheio eu quero estar. Eu, o menor dos vasos, posso muito transbordar. Que oração poderosa, que oração maravilhosa. Eu, o menor dos vasos, posso muito transbordar. Então ser cheio não é uma escolha, é um mandamento. Eu e você precisamos ser cheios. Do quê? Do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, o versículo 18 nos ensina ainda que a plenitude do Espírito é a expressa vontade de Deus para todos os crentes. Amado, Efésios 5,18 não é para o mundo, é para os que já nasceram de novo, para aqueles que já tiveram encontro pessoal com Jesus. Ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, a azoteia, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos amados, há muitas pessoas que não entendem isso. Não existem classes privilegiadas na igreja. Somos iguais. 1 Coríntios 6,19 diz que os que nasceram de novo são santuário, habitação de Deus. Todos nós devemos ser cheios do Espírito. E por quê? Onde o Espírito é derramado, barreiras e preconceitos são quebrados. Joel capítulo 2, no versículo 28, a partir do versículo 28, Joel profetizou que quando o Espírito Santo viesse sobre os cristãos, sobre os crentes, os que nasceram de novo, algumas barreiras e preconceitos seriam quebradas. A primeira é o preconceito racial. Diz Joel 2,28 que o Espírito viria sobre toda a carne. Toda a carne, ou seja, o Espírito Santo seria e é derramado sobre todos aqueles que se convertem ao Senhor. Toda a raça. O Espírito Santo não tem preconceito de raças. Ele derramaria sobre todos aqueles que se entregassem a Ele e vivessem uma vida nova, em novidade de vida. As raças. Essa barreira é quebrada em Cristo. Segunda barreira, ele diz em Joel 2,28, é o preconceito sexual. Sabem por quê? Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre filhos e filhas. Filhos e filhas. Louvado seja Deus por isso. Filhos e filhas podem ser cheios do Espírito Santo hoje à noite. Terceiro preconceito é o etário. De Joel 2,28, derramarei do meu Espírito sobre velhos e jovens. Velhos e jovens. Às vezes eu escuto alguns idosos falarem: Deus não tem mais nada para mim. Eu quero dizer essa noite exatamente o contrário. Deus derrama da terceira pessoa da Trindade ainda hoje, nos velhos, para usá-los com poder e com glória, enquanto o seu coração bater. E nos jovens, para nós que estamos aqui, quando? Hoje à noite. Hoje à noite, hoje à noite. O Espírito de Deus não tem preconceito de idade.
O Espírito Santo de Deus, Ele batiza os mais velhos de cabelos brancos como eu, e os mais jovens, Ele não tem preconceito de idade, Ele usa quem quer, quando quer e onde quer, para o louvor da sua glória. E último, é o preconceito social. Ele diz: derramarei do meu Espírito sobre servos e servas, empregados, aqueles que trabalhavam para os seus proprietários. Deus diz: eu derramarei do meu Espírito sobre os servos e servas, sobre os trabalhadores que metem a mão e trabalham. Ou seja, o Espírito de Deus não é elitista, ele vem sobre o rico e sobre o pobre. Ele vem sobre o pobre e ele também vem sobre o rico. Todos nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Podemos, porque toda barreira e todo preconceito é quebrado em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Quarto lugar, eu aprendo ainda no versículo 18, que a plenitude deve ser uma experiência contínua na vida do crente. Olha o 18. Paulo diz assim: mas enchei-vos hoje, amanhã, e depois, até o seu coração bater, enchei-vos. Isso é contínuo. Não é enchei-vos na dor ou na bonança. Não é enchei-vos de alegria por tomar a vacina contra o coronavírus, mas é enchei-vos no vale e no monte. É equilíbrio. Equilíbrio. Precisamos ser equilibrados. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas não entendem isso aqui também. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre que não podemos perder. Não. Mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Eu preciso ser cheio todos os dias. Fomos selados de uma vez por todas, mas temos a necessidade diária de enchimento do Espírito Santo. É diário, a busca é diária. É diário. A boca no pó deve ser diária, é uma busca diária, constante. Não é apenas no sábado, não é apenas na quarta, e não é apenas no domingo de manhã ou domingo à noite. Eu preciso buscá-lo todos os dias, todos. Quinto lugar, eu aprendo ainda no versículo 18, isso é interessante. A plenitude do Espírito é uma obra do Espírito Santo em nós. Irmãos, alguns também não entendem esse ponto e por favor me escutem. A palavra enchei-vos aqui não significa que eu me encho do Espírito Santo. Não. Irmãos, não. A tradução aqui seria exatamente essa: deixai-vos o Espírito vos encher. Deixai-vos. Ninguém pode encher a si mesmo do Espírito Santo. É impossível. Nenhum homem pode soprar sobre outro homem para que ele receba o Espírito Santo. Olha, e o que eu tenho visto dessa bobagem hoje, eu não sei vocês, receba do Espírito, bobagem, isso é uma tolice. Eu vejo tantas dessas coisas, e isso é uma loucura.
Receba do Espírito Santo. Não, isso não está em mim, isso não está no pregador, isso não está em nós, isso não está em mim, em alguém aqui, e eu botar a mão na cabeça da pessoa e dizer, receba do Espírito Santo. Não, não é isso que o texto diz. Podemos preparar o caminho, mas não outorgamos a nós essa plenitude. Somente o Espírito Santo tem a autoridade para administrar esse privilégio. Enchei-vos de lugar a. Que Ele ache lugar em você. Se Ele achar lugar em nós, Ele que está sentado no trono sopra, e somos cheios, e cheios, e cheios, e cheios, mas essa plenitude não vem de nós, não vem de nós. Ele sopra, Ele administra. Obviamente, a plenitude é resultado de um preparo prévio, é óbvio que é. Atos 1,14, os discípulos oraram unânimes e com perseverança durante 10 dias. 10, e os céus se fenderam, e o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, em Atos 2, do 1 ao 3. É óbvio que eu preciso estar preparado para que Ele me encha. É óbvio. Então, irmãos, é muito contrário à Escritura nós estamos em um culto e talvez despreparados, e falar assim, Senhor, enche-me da tua glória, que Espírito Ele vai encher? Se nós não preparamos o caminho para o Espírito Santo no meio da semana, não, Ele precisa achar lugar em nós, e nós estaremos vivendo uma vida condizente ao que Ele quer, ou seja, santidade. Santidade. O Espírito Santo não é uma torneira que você abre e toma como quer. Eu escutei até isso em igrejas por aí. Meu Deus, eu estava numa igreja uma vez, um pregador pregando com muita avidez. E aí ele falou exatamente isso. Olha, eu vejo nessa noite, quando ele falou isso, eu vejo nessa noite, se houve tanta pataquada sobre isso, irmãos. Aí ele falou assim, olha, eu vejo uma torneira aberta aqui. Eu falei, Pai Celestial. Eu estava sentado no banco, eu ia pregar antes dele. Ele diz, eu vejo uma torneira dourada, grande, aberta, e você pode abrir essa torneira e beber, beber e beber, que o Espírito Santo está lá. Eu falei, Jesus, eu preciso preparar o caminho para que Ele me encha. Eu preciso estar vazio de mim para que Ele encha da totalidade da terceira pessoa da Trindade. Enchei-vos de lugar a. De lugar ao. Busque mesmo durante a semana. Tem instigado a Beatriz a fazer isso. Busque, leia. Sabe o que vai acontecer no culto do sábado? A igreja vai pegar fogo, porque todos estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. O contrário é verdadeiro. Se eu não buscar, que fogo, que Espírito. Não há Espírito. Essa é a primeira parte da mensagem. É a importância da plenitude do Espírito Santo. Irmãos, se parássemos por aqui, nós já estamos refletindo até aqui. Estamos cheios. O Espírito Santo é residente. Talvez você diga sim, pastor, mas e presidente? Ele governa e dirige os meus passos e os seus passos. Você nos seus atos faz exatamente aquilo que Jesus faria. Você faz aquilo que o Senhor tivesse aqui na terra, Ele faria exatamente as mesmas coisas. Por favor, pense nessa noite. As suas atitudes aqui seriam as mesmas de Jesus?
Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Eu estou. Segunda parte da mensagem é que o Espírito, ou a plenitude do Espírito, produz resultados gloriosos. Mas essa mensagem é espetacular. Primeiro, Paulo diz: prepare o caminho. E ele contrasta a embriaguez com a plenitude. Não se embriague, porque o resultado da embriaguez é a dissolução, é a sogeia. Você vai ter pensamentos e ações libertinas, exatamente como Sodoma e Gomorra. Olha a profundidade do negócio. Porque quando você estiver cheio do mundo, você está vazio de Deus. E quando você estiver cheio de Deus, você está vazio do mundo. Ou é uma ou é outra. Não há meio termo. Não há como você estar 70% Deus e 30% mundo. É impossível. Irmãos, escute isso em nome de Jesus. É impossível. Ou estou cheio de um ou de outro. Dois corpos, eles não ficam no mesmo espaço. Ou é um ou é outro. Sabe aquela coisa que nós falamos às vezes sem entender e sem ter base bíblica? Você precisa descer de cima do muro. Que muro? O muro não é do Senhor. O muro é do inimigo. Ou eu estou do lado de cá ou eu estou do lado de cá. Não existe muro. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu estou com ele ou eu não estou com ele. Simples assim. Agora, quais os resultados de uma vida cheia? Paulo fala sobre 4. Irmãos, escutem, não acabou ainda não, melhor ver agora. Primeiro resultado, está no versículo 19. É a comunhão. Falando entre vós, com salmos. Falando entre vós, com salmos. Nossa comunicação com os irmãos revela mais a nossa espiritualidade do que o nosso desempenho religioso. A forma que eu me comunico com os outros mostra mais quem eu sou do que o que eu faço aqui. Entenderam? Entenderam? A minha comunicação com o contrário mostra mais quem eu sou do que o que eu faço aqui. Comunhão. Quem está cheio do Espírito Santo não tem brigas, nem contendas e nem divisões na igreja. Vocês estão entendendo por que tanta briga dentro da igreja? Porque nós estamos vazios. Vazios. Há muita briga. O enchimento do Espírito Santo, irmãos, é o remédio para toda sorte de divisão dentro da igreja. Comunhão. Sabe a minha oração e a oração da Luciana na madrugada? Comunhão aqui. Eu não estou orando para eu ganhar dinheiro e para eu ficar rico. Comunhão na igreja. Eu saber me comunicar com todas as pessoas. Paulo diz, falando entre vós, com salmos. Isso é comunhão, isso é koinonia, e não koinonite. Koinonia é comunhão fraternal. Koinonite é doença relacional. Eu não me relaciono com o contrário, nem com outras pessoas. Que Deus nos dê comunhão. O cheio do Espírito, ele tem comunhão com as outras pessoas. Querido, escute isso em nome de Jesus. Quem está cheio tem comunhão na igreja. Nós estamos falando aqui de uma igreja, isso aqui não é uma empresa. Isso é uma igreja. Nós não somos uma empresa. Se na empresa eu me relaciono bem, aqui não.
Irmãos, nós nascemos de novo. Nós temos que ter comunhão com as pessoas. Não pode entrar ninguém aqui e falar que ninguém cumprimentou. Em nome de Jesus, não deixem isso acontecer. Não permitam isso. Alguém entrar por aquelas portas e sair sem ninguém falar. Por isso que eu pego no pé da Beatriz demais. Saia do grupo e vá às outras pessoas. Eu fiz isso domingo aqui passado, eu falei, desce do púlpito, tem visitantes aqui. Ela carpiu o mato e desceu. Procure as outras pessoas, saia da patota, procure os outros. Tenha comunhão com o contrário, em nome de Jesus. Segundo resultado, é a adoração. Olha o 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, isso é um deleite para quem nasceu de novo, para quem está cheio do Espírito Santo. Diz Paulo que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu entoo, eu louvo de coração ao Senhor com cânticos espirituais. Notem que o cântico aqui não é mais entre vós, mas ao Senhor. Irmãos amados, eu escrevi um livro sobre isso. Se vocês quiserem, eu dou o livro depois para se ler, para se entender o que é adoração. Quando nós nos reunimos aqui, a pessoa mais importante aqui é aquela que está sentada num alto e sublime trono. Então tudo o que nós fizermos aqui precisa refletir a vida que estamos vivendo com Ele, e chega para Ele com adoração e cânticos de louvor. A nossa vida, a nossa adoração é resultado daquilo que nós estamos vivendo. Ele usa toda a mente, emoção e vontade para adorar a Deus. Eu já ministrei sobre a mulher samaritana algumas vezes em João 4. E lá no versículo 24, Jesus diz assim: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito. O que é espírito? Sinceridade e verdade. É uma adoração bíblica. Irmãos, é impossível adorar a Deus se eu não estou sendo sincero. Por favor, me escutem, me escutem. É impossível. Ele diz, Deus é espírito, e importa, olha o grego, importa, é uma imposição. Importa o que, Jesus? Que aqueles que o adorem, adorem em sinceridade e em verdade. Ou seja, é uma adoração bíblica. Eu preciso ser sincero, mas eu preciso ser bíblico. Eu preciso ser bíblico e eu preciso ser sincero, porque se eu estiver aqui, inventar uma adoração para Deus, não chega na lâmpada, não chega no teto, não passa da lâmpada. Então corremos o risco de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, sem verdade e sem sinceridade. Ele não recebe. Ele não recebe, irmãos. E se existe algo tão forte nos nossos dias e na nossa vida com Deus, é a nossa adoração. Deus precisa receber aquilo que fazemos. Amanhã à noite eu vou falar sobre ressurreição, e eu vou dar uma pincelada nisso, no galardão. Vai ser muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre a questão do galardão e de como é importante a nossa adoração a Deus. Sabe por que nós estamos aqui? É para glorificar o Senhor, é para exaltar o Senhor, é para desfrutar da sua presença, mostrando a todo o universo que Ele é grande e que Ele é santo e que Ele controla
tudo, tudo. Quem está cheio do Espírito Santo, adora a Deus, adora a Deus. Terceiro lugar, terceiro resultado, é a gratidão. Olha o versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo não é murmurador. Ele tem gratidão nos lábios. Ele é grato por tudo quanto o Pai tem feito. Sua boca é um manancial de todos os feitos de Deus na terra, a favor dele e por ele. É grato. Você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? É alguém grato. Há uma frase de Ray Stedman, ele diz que a marca inconfundível do cristianismo radical é uma vida de gratidão, mesmo diante das intempéries e provas da vida. Ele é grato. Ele é grato a Deus por tudo. Sabe por quê? Porque em última instância ele sabe que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Então ele é grato a Deus. Ele é grato a Deus por quem Deus é e por tudo quanto Deus está fazendo. Em nome de Jesus, sejamos gratos. E o último resultado está no versículo 21. É a submissão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão é o antônimo da prepotência. Um crente cheio do Espírito Santo é conhecido pela humildade e submissão. Irmãos, eu aprendi isso em Campinas debaixo de muita pedrada. Mas debaixo de dor, David. Porque você estava certo. Mas por ser submisso, você se submetia à vontade do seu superior e se calava. Submissão. Nós ensinamos a Beatriz a ser submissa em tudo. Em tudo. O Isaac ainda não, mas um crente cheio do Espírito Santo é submisso. Ele não tem necessidade de se impor sobre os outros. Ele tem prazer em servir aos outros e se submeter a eles. Submissão. Tem faltado muito, muito isso hoje. Marcos 10, 44, Jesus disse assim: e quem quiser ser o primeiro, será servo de todos. De todos. Irmãos, no reino de Deus, a pirâmide está invertida. E louvado seja Deus que está invertida. Sabe por quê? Porque a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Está invertido. O grande não é o que manda, o grande é o que se submete de Jesus. Submete. Ser grande é ser servo, diz o Senhor. Ser grande é estar a serviço dos outros, em vez de ser servido pelos outros. Isso é submissão. Eu termino. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas é um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Irmãos, que porção gloriosa da Escritura. Isso aqui não é palavra do homem, é palavra de Deus. Precisamos, mais do que coisas, do Espírito Santo de Deus
Precisamos tê-lo e ser cheios dele. Porque as marcas dessa vida cheia brotarão. É a comunhão. É a adoração. É a gratidão. E é a submissão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar nessa noite, antes de dar os avisos finais. Irmãos, escutemos essa palavra. Eu ia ministrar outra coisa, e até na quinta-feira eu estava uma briga tão grande dentro de mim. Está acontecendo isso comigo agora. Eu não sei o que pregar. E fica uma briga na segunda, uma briga na terça, uma briga na quarta, e aí foi na quinta. Eu estava já desesperado. Eu falei, Senhor, o que é isso? A palavra de domingo, de amanhã à noite, eu já tinha mais de 10 dias. Mas a de hoje estava uma briga, fui para lá, fui para cá. E eu sei quando o Espírito Santo não quer que eu escrevo tudo e começo a ler. E não é aquilo. Falei para a Luciana a semana toda, falei, meu amor, está uma briga danada. Eu não sei o que falar. Ela falou, mas vai dar certo. E deu. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, você que estão em casa, nós precisamos desesperadamente ser cheios do Espírito Santo de Deus. Desesperadamente, mais do que carros, mais do que casas, mais do que bons empregos, mais do que boas roupas, Espírito Santo de Deus.